Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma novidade. Eu estava esperando o momento certo para compartilhar isso com vocês e para vocês entenderem direitinho o porquê dessa minha decisão, para vocês não saírem daqui me chamando de louca. Eu peço que vocês assistam esse vídeo do início até o final. Se vocês pularem alguma parte, vocês não vão entender o porquê dessa minha decisão. Hoje não tem faça você mesmo. Esse vídeo é, na verdade, para uma continuação, para vocês assistirem os outros vídeos, que vamos ter muito faça você mesmo, novos faça você mesmo agora. E para vocês não ficarem perdidos aí durante os novos vídeos, eu estou fazendo esse vídeo aqui que a gente precisa realmente, quem trabalha com internet, não é que a gente tem a obrigação de estar vindo aqui toda vez que acontecer alguma coisa explicar, mas, gente, não é justo também com vocês que vocês fiquem assistindo uma coisa sem saber o porquê, totalmente perdidos. Se eu não fizesse esse vídeo aqui, vocês não entenderam o porquê de tanta coisa e iam me chamar de doida, na verdade. Edil, por quê? O que é que está acontecendo? Então, vamos lá. Quando eu comprei essa casa aqui, na verdade, eu comprei o lote que não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, tinha só mato e lixo. Eu comprei ela e já tinha uma construção aqui do lado, uma casa já construída. E logo quando eu comecei aqui a construção, o pessoal que morava nessa casa do lado, eles foram embora para outro estado e enquanto eu estava aqui na construção, eu perdi as contas de quantas pessoas moraram ali naquela outra casa. E cada pessoa era um problema diferente. Gente, assim, e eu só vi o problema de perto, onde eu tinha me entrado depois que eu cheguei aqui nessa casa. Eu estou contando algo para vocês que parece ser uma novidade. Para vocês, na verdade, é uma novidade, porque eu nunca cheguei aqui abertamente, na verdade, nunca dei nem pistas, né, desse problema que eu estava passando. E muita coisa, eu sei que, Edi, tem muita coisa que você não precisa estar falando na internet. Gente, tem tanta coisa que eu não falo para vocês, que se é algo que ninguém aí do outro lado, né, se não vão resolver o meu problema, eu não vou estar aqui conversando com vocês só para estar só para receber visualizações ou só para estar expondo um problema que ninguém vai resolver. Então, eu não vejo o menor sentido de eu estar vindo aqui toda hora despejar um monte de problemas em cima de vocês, só carregando de coisa ruim, se vocês não vão poder fazer nada. O que, é que vocês vão poder fazer? A Edi, chama a polícia. A única coisa que as pessoas poderiam me falar era: Edi, chama a polícia. E já vou falando para vocês, não adianta, tá? Para o problema que eu estava passando, não adianta chamar a polícia. Na verdade, eu ia ter dois problemas, né? Eu já tinha um, que era eu estava sendo incomodada, pessoas de todo tipo fazendo daquela casa. Eu não vou dizer nenhuma casa de festa, eu não sei se eu posso falar, né, o que era na verdade aquela casa, mas não adianta, tá? Chamar a polícia. O problema que eu ia arrumar era bem maior do que eu estava passando, então eu não queria nem correr esse risco. Eu prefiro a minha paz, se é que eu estava tendo paz, né? Mas eu não queria piorar as coisas. Eu tenho a minha família, né? Tenho a minha filha, a minha casa, então eu prefiro passar por algumas coisas caladinha, quietinha, segurando na mão de Deus, para ele me ajudar a suportar, né, aquele problema, que na hora certa eu tenho certeza que ele vai agir. Mas tem coisa que você realmente precisa passar pelaquela prova. E foi isso que eu fiz. Mas então, voltando ao que aconteceu. Aqui na minha cidade, eu não sei em outros lugares, né, como é que acontece, mas aqui, independente do bairro, tá? Porque toda vez que eu falo sobre algumas coisas, as pessoas já falam que, assim, pelo que eu vejo, as pessoas acham que eu moro no pior bairro que existe na minha cidade. E não é isso, gente. Eu tenho experiência, né? Eu convivo, assim, tenho amigos bem próximos que moram em bairro nobre,
E aconteceram com ele já coisas piores do que já aconteceu comigo. Então, a questão não é o bairro que eu moro. Se você deixa sua casa sozinha, não depende de bairro aqui não, tá? Se ela fica sozinha, as pessoas vão ver a movimentação, então você está arriscado algo acontecer. Pode ser que não aconteça logo, mas as pessoas estão vendo a movimentação e provavelmente aquilo vai acontecer, tá? Que foi o que aconteceu lá com a casa que eu comprei, que entraram, que pegaram as ferramentas. Demorou um pouquinho a acontecer aquilo, porque eles estavam vendo primeiro, entendendo o que estava acontecendo. As pessoas não vão assim de cara. Eles primeiro olham a movimentação, tá? Para poder agir. Mas então, o que acontece muito aqui? Quando uma pessoa sai da sua casa, vai morar em outro lugar, até em outro bairro, tá? Não precisa ser em outro estado, não. Eles pegam, colocam uma pessoa ali para morar, para estar cuidando da casa. Porque se não ficar uma pessoa dentro daquela casa, vai entrar a pessoa lá, né? Essas pessoas roubam a lâmpada, vaso sanitário, pia, torneira, enfim, tudo o que eles podem tirar da casa, portão, telha. Eu já vi, eu já morei em frente a uma casa que eles estavam destelhando a casa. Eu achei que fosse o dono que fosse derrubar lá a casa, que já não estava boa a estrutura, e fosse construído do zero. E era o quê, gente? O pessoal estava roubando as telhas. Depois que eu fiquei sabendo, acontece assim muito muito frequente, tá? Em todo lugar. E aí, como essa pessoa saiu, como eu falei para vocês, aí ele colocou alguns moradores para ficarem ali sem pagar aluguel, pagando água e luz. Tá? Aí essas pessoas iam, ficavam um mês, aí daqui a pouco era outro morador. Né? Aí ficava lá uns 2, 3 meses, aí ia saindo. Por quê? Porque eles não estavam pagando água e nem luz. Eles atrasavam. Aí quando cortava, né, eles faziam um gato lá, quando chegavam, cortavam a luz, que não tinha como mais eles fazerem gato, eles saíam. Daqui a pouco vinham outros moradores, aí dava um jeito lá, fazer um gato, depois saía. Eu sei que ia fazendo uma bola de neve, depois eu fiquei sabendo que a água, luz, estava passando de uns 10 mil reais de multa, atraso, por conta das religações lá, clandestinas que eles faziam, né? Aí vinha a empresa e colocava uma multa. Os últimos moradores foi assim um incômodo tão grande para minha vida que eu tinha dia que eu não estava com disposição, né? Tantas coisas já acontecem, mas por várias vezes eu não tinha disposição nenhuma de chegar aqui e gravar vídeo para vocês. Sabe por quê? Porque eu passava a noite inteira acordada. Isso não foi uma, isso não foi duas, nem três vezes. Foram várias vezes. E chegou vez, eu tenho um sono muito leve, né? A Sofia já tem, né? Como é criança, tem um sono um pouquinho mais pesado, pelo menos ela tem um sono pesado, mas teve vez dela acordar, mamãe, eu não tô conseguindo dormir, tá um som muito alto, e eu não tinha nada o que fazer, gente, eu sentia vontade só de chorar, porque no outro dia ela tinha inglês pela manhã, à tarde ela tinha escola, aí eu ficava pensando, no outro dia a menina tá morrendo de sono, não tá com disposição nem para brincar, por conta da irresponsabilidade, sabe, de pessoas assim, olha, Deus que me perdoe. Aí eu ficava muito, muito triste com aquela situação. Não tinha nada que eu pudesse fazer, a não ser orar e pedir a Deus para me tirar daquela situação. Aí, eu até falei para vocês, teve uma vez que eu falei que eu tinha mudado de ideia com relação à laje daqui de casa, né? E tem coisas assim que eu tomo uma decisão e não posso falar todos os detalhes porque eu não quero estar jogando tudo no ventilador aqui e, sei lá, com medo do que possa acontecer, e não tem porquê também eu estar dando todo o detalhe da minha vida. Aí eu tinha mudado de ideia sobre algumas coisas na construção da minha casa, porque eu já não sabia o que eu ia fazer com essa casa. Se eu ia continuar a construção dela pensando na minha família, no nosso gosto, ou se eu terminava ela somente para vender, somente finalizar, fechar esse quarto aqui, né, passar uma parede, fazer um corredor ali, deixar uma casa normal, né, que já tem uma sala grande, e aí com cozinha americana, já tem quarto suficiente, banheiro grande, então seria uma casa assim que eu venderia fácil, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu entreguei nas mãos de Deus, eu falei, meu Deus, me tire dessa situação, ou eu vendo minha casa, ou alguém, né, do bem compra aquela casa ali do lado e eu fico em paz. Eu sou um tipo de pessoa, gente,
que eu já morei em apartamento, já morei em kitnet, e eu procuro toda forma do mundo de não incomodar ninguém. Eu tô falando aqui para vocês diante de Deus. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou de gritar, eu sei que tem muitas mães, né, que tem o hábito de falar alto assim com a criança, né, quando tá estressada, grita. Eu nunca gritei com a Sofia. Eu não sou de gritar. Então, assim, nem para gritar com a criança, assim, para estar tá brigando, eu não coloco som aqui em casa, nem escuto música. Então, eu procuro toda forma do mundo de não incomodar o outro. Aí chega os vizinhos e não estão nem aí. Gente, vou falar aqui para vocês. O tipo de música que eu já presenciei, eu acho que, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas umas músicas que dá vergonha. Vergonha. A minha mãe chegava aqui e eu ficava morrendo de vergonha de escutar, né, de estar escutando, que eu era obrigada a escutar as músicas perto dela. Eu ficava morrendo de vergonha, porque a minha filha está crescendo e ela escutando aquele tipo de música. Daqui a pouco ela ia estar repetindo essas letras lá no colégio. E as pessoas iam achar que ela estava escutando essas músicas aqui comigo. E eu ficava muito preocupada. Eu sei que a gente não pode, né, pegar nosso filho e colocar numa caixinha, mas, gente, tem coisa que, porque as músicas que rolavam ali, parecia que eu estava num cômodo, só com a minha filha aqui. Era como se a música fosse aqui, estivesse rolando aqui. Não tinha, assim, não tinha nem como disfarçar. Dela não tá, porque a Sofia é muito curiosa. Se ela tá escutando uma música, ela já tá aqui pensando na letra, o que tá rolando lá na letra. E aí eu ficava muito preocupada com aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É um problema que eu não estava esperando para minha vida. Não sei nem se eu posso estar falando essas palavras aqui, mas eles ficavam usando na minha calçada, porque tem junta, só tem um muro separando, eles ficavam lá na minha calçada. Né? Teve uma vez à noite que eu fui deixar lixo lá fora e eles estavam usando bem pertinho da minha lixeira. Usava aqui no quintal também, eu escutava barulho de todo jeito nesse quintal. Eles, assim, não estavam nem aí para o que as pessoas escutassem, assim, de tudo. É porque eu não vou nem dar detalhes aqui. Tudo que vocês pensassem, e tudo que vocês pensarem aí, vocês rolava nesse quintal, tá? Que eu escutava principalmente à noite, já depois de umas horas, que da bebedeira deles. A última vez que eu passei a noite acordada, eu passei a noite quase toda orando para Deus tirar esse pessoal daí. Eu passei a noite inteira aqui acordada, eu não sei se era uma despedida já deles, o que era que estava acontecendo, mas na hora que eu estava indo buscar a Sofia, eu vi só parando um caminhão ali na frente. Tava já o caminhão virado aqui, né, com a frente para minha casa. Eu achei até estranho na hora que eu vi. Só que eles estavam, porque o caminhão é grande, pegava um pouco da minha casa. Eles estavam lá parados para poder tirar as coisas deles. Graças a Deus, gente, e foi um alívio tão grande. Só que assim, ao mesmo tempo que eu estava aliviada deles estarem saindo, eu estava preocupada com a próxima surpresa que eu fosse ter. Porque toda vez que chegava alguém lá, era uma surpresa diferente que eu tinha. Mas então, aí eu estava aqui sem saber o que fazer, né? Qual a decisão eu tomava, se eu vendia essa casa aqui. A minha decisão, na verdade, já estava sendo, né, vender essa casa. E aí, quando esse pessoal saiu, né, que foi o pessoal que mais me deu trabalho, teve um dia que eu estava, já foi em outra ocasião, tá? Em outro dia, a casa já estava vazia novamente. Eu estava saindo para o colégio, e aí o dono da casa, que eu nunca tinha visto na minha vida, ele estava parado lá em frente. Aí ele conversou comigo, até a respeito do muro aqui, que tava. Até falei para vocês, né, que o muro estava caindo. Ainda tá, na verdade. Depois eu falo para vocês. Algumas pessoas não entenderam aquele dia que eu falei sobre o muro caindo, acharam que eram uns tijolinhos que estavam caindo. E não era, gente. O muro inteiro aqui que divide essa casa da outra, ele tá caindo. Já foi feito lá um serviço, tá? Para não ficar. Para ele não correr risco de cair todo de uma vez. Até por conta da minha filha também, mas ele tá caindo, tá? Aí ele parou lá e conversou comigo sobre esse muro. Foi aí que eu peguei o telefone dele. Eu falei, você quer me passar seu telefone? Que eu vou conversar com você. Na hora, assim, parece que Deus me falou. Pega o telefone dele. Eu tava tão apressada, eu sempre sabia apressada, né, para ir deixar a Sofia no colégio. E aí eu peguei o telefone dele e até então, né, eu ia conversar com ele sobre o muro. Aí eu falei assim, que ele queria que a gente dividisse o material de fazer o muro, que é um muro bem grande ali, tem mais de 30 metros.
Aí depois eu entrei em contato com ele, perguntando, né, se ele estava vendendo aquela casa, porque eu falei para ele sobre alguns problemas que eu estava tendo, com os moradores, pedi para ele também, né, assim, não comentar com ninguém, porque era corria até risco, gente, de alguma coisa acontecer comigo, se as pessoas ficam sabendo, né, que do que eu tô falando, ou que eu tô impedindo que alguém vá para lá, né, sei lá se já tinha alguém certo de ir. E aí eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, olha, eu tenho passado muitos problemas com essa casa. Assim, olha, foram problemas gigantes. Eu não falei aqui para vocês, mas um dia eu estava chegando lá da casa dos meus pais, era polícia, era ambulância, assim, acontecia as coisas, sei lá, o pessoal bêbado e cortava pulso, e cortava não sei o quê, e tentava se matar, e era um tentando matar o outro. E toda hora era uma coisa, gente, toda hora era um problema diferente, e aí ficava naquela confusão, a hora era briga, a hora era de tudo que rolava, assim, imagino que tem alguém aí que já tenha passado um problema parecido, e eu estou falando aqui tranquilamente, mas é algo que realmente tira a nossa paz, e a única coisa que a gente quer é tentar resolver aquele problema. E aí eu conversei bastante com ele, né, nesse dia, eh, sobre se ele venderia essa casa. Ele mora em outro estado, ele não tem condições de estar aqui de perto, né, cuidando da casa. E aí eu fui conversando com ele falou que sim, que se eu quisesse comprar a casa, ele teria interesse sim de vender, e aí a gente ia conversar direitinho, né, como que ficaria. Aí quando ele falou que sim, eu falei, então me dá só um tempinho para eu pensar, para eu avaliar aqui direitinho, porque eu tomei até um susto na hora. Eu falei, gente, será que essa vai ser realmente uma decisão certa? Será que. Aí eu fiquei pensando, nossa, casa enorme aqui agora, né? Porque lá tem. Lá é muito grande, né? Se aqui vocês acham o meu quintal grande, lá é maior ainda. Então, somando essa casa aqui com a outra, o quintal com a outra, sei lá, dá uns 1.000 metros quadrados. Ficaria o quê? Uma chácara. E aí eu me interessei muito, né? Assim, eu acho que a paz da gente é algo assim que a gente não tem preço. Eu ficava pensando, meu Deus, só de ter paz. Eu sei que não compra 100%, né? Não é algo assim, nossa, resolveu 100% o problema da sua vida, porque, gente, mas uma boa parte resolve. Seria o mesmo problema, né, que ocorreria aqui, assim, eu tenho que, teria que investir em segurança, né, continuar investindo, mas o maior problema eu não teria, que seriam essa vizinhança, né, esse tipo de vizinhança, assim, que tiraria totalmente a minha paz, que aí era uma casa mesmo de festa. Na verdade, não era casa de festa, era bem pior do que se fosse, né? E, gente, a partir daquele momento, eu comecei a orar mesmo, pedir a Deus que eu tomasse a melhor decisão. E Deus foi fazendo assim tudo certinho, sabe? Tudo. Eu acho que quando eu saí para poder. Deu certinho, né? Que ele já estava de saída, ele já estava no carro para ir embora, né? Eu acho que ele estava pegando a chave lá. E bem na hora eu chego com o meu carro também, pego o telefone com ele, uma pessoa que eu nunca tinha visto, fui conversando com ele, e aí a gente fechou o negócio na casa, graças a Deus, eu consegui comprar a casa, foi algo de Deus mesmo, porque eu nunca pensei que fosse assim, as coisas andarem tudo certinho, como andou. E aí, só voltando no assunto lá daquela casa, quando eu falei para vocês que tinham comprado uma casa, eu falei para vocês que depois eu ia terminar de contar a história do que tinha acontecido, porque era uma história muito longa. E se eu não desse detalhes do porquê dessa decisão, gente, muita gente ia me julgar. Edir, não tem necessidade de você ter uma casa desse tamanho. Edir, mas que loucura, para que você quer duas casas no mesmo bairro? Não vai mudar nada na sua vida. E não sei- Gente, cada um é que sabe. É igual, muitos falam, quem sabe, quem calça o sapato é que sabe onde é que aperta, é que sabe onde é que tem a pedra, é que sabe tudo. Então, assim, eu venho aqui explicar só para não ficar aquele monte de comentários que eu não consigo acompanhar e fica um monte de gente aí em dúvidas, mas é algo que eu tô assim, olha, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu fiquei muito feliz com essa decisão.
E só para resumir, a casa que eu comprei, né, só para atualizar vocês, aquela casa que eu comprei, que eu nunca mostrei, onde era a minha rua mesmo, eu não sou de mostrar, né, é, a casa é aqui do lado, eu já fiz uma entrada pelo meu muro mesmo, já foi quebrado aqui, e é tudo na mesma rua, tá? Do lado da minha casa. Agora é tudo um quintal só, tá? Na hora que eu quebrar aqui o muro, aí vocês vão ficar sabendo. Porque tem algumas coisas que eu vou fazer e aí vocês vão ficar vendo aqui do outro lado da casa. E aí eu não queria ficar aqueles monte de comentário de aí do lado não é sua casa. E aí ficaria assim, né? Uma doideira. Por que que eu não falei? Mas é por isso, não falei porque vocês não iam entender, muita gente não ia entender o porquê dessa decisão, muita gente já acha que a minha casa é grande demais para mim, para mim, né, e a Sofia. Agora imagine tendo duas casas, né, tudo no mesmo bairro. E sim, assim, faz uma diferença enorme, mesmo com a decisão que eu tomei. Eu sei que ainda algumas pessoas vão falar, não faz decisão, porque aquela casa, né, agora eu tenho uma casa enorme na esquina, que ficou, nossa, ficou enorme, eu não sei quantos metros exatamente de frente, mas a frente da casa é enorme agora, juntando as duas casas, porque ela faz uma esquina e pega ali na esquina também, né, a outra. E tem os dois terrenos que somam agora, né? Então, assim, gente, a casa ficou gigante. A gente fica aqui, ó, tem hora que a Sofia, eu grito ela aqui no quintal, eu não sei nem onde é que ela tá, de tão grande que ficou o lote. Mas eu estou muito, muito feliz. Eu sempre sonhei em ter, assim, uma chácara que fosse na cidade, porque eu não confio de morar dentro do mato. E agora eu estou realizada, gente, porque a minha casa tem esse quintal aqui enorme, é algo que eu sempre sonhei para mim, para minha filha, né, e para o próximo filho que eu vou ter, que sim, ainda vou ter filhos, e eu sonho muito de ver esse quintal aqui com crianças, né? E tem algumas novidades que eu ainda vou contar aí para vocês logo. Muita gente ficou perguntando, né? Na verdade, afirmando aí no último vídeo, e eu tenho algumas novidades, não estou escondendo nada, tá? Não tem necessidade de estar escondendo nada. É como eu falei para vocês, gente, é tudo no momento certo. Eu não venho aqui, nossa, antes de acontecer as coisas, praticamente eu já tá aqui contando expectativas minhas, nossa, já está acontecendo. Não, vamos esperar as coisas acontecer. Para que essa pressa? Não tem emergência, não tem urgência nenhuma de estar contando nada, não é caso de vida ou morte, né? De estar, oh meu Deus, ou eu conto, ou vai, se eu não contar, vai acontecer tal coisa. Não, gente, e não é mentir, não é esconder, né? Igual no último vídeo, tiveram algumas pessoas, né, porque viram, né, sobre o Robson me chamar de amor, aí tinha algumas pessoas não, teve até um homem, na verdade, que eu bloqueei, por quê? Várias vezes, gente, ele estava insistindo que eu estava mentindo, ele estava insistindo, assim, de uma forma, eu apagava um comentário dele, daqui a pouco tinha outro, apagava um comentário, daqui a pouco tinha outro, eu falei, gente, qual o problema desse homem agora comigo? Eu falei, não, eu não sou obrigada, gente, a acontecer alguma coisa. Eu arrumo alguém para minha vida, eu sou obrigada a vir aqui contar. Alguém pergunta, fulano, você está namorando? Eu tenho que afirmar ou que sim ou que não. Gente, se eu não quiser falar, eu não falo. Então, assim, eu não estou falando isso por todo mundo, não. Eu sei que a maioria entende isso. Mas tem gente que acha que porque você tem um canal, né, aí já fala logo, você é uma figura pública, você é obrigada a contar. E não, gente, isso não faz diferença nenhuma, eu contar ou deixar de contar. Isso não tem, não é um pré-requisito do YouTube, não. Se eu fosse obrigada, ia estar lá um pré-requisito. Você é obrigada a contar tudo que acontece na sua vida. Tá? Ou você conta ou você não pode postar vídeo. Não, não é um pré-requisito. É algo que se você se sentir à vontade. Não é nem sobre se sentir à vontade, porque isso não é um desconforto, né, de falar. É só o momento certo, tá? Então, assim, eu só quero deixar claro, não quero ser chata com isso, mas tudo o que eu não contar aqui, ou é porque eu realmente não vou contar nunca, não quero contar, ou não é o momento certo. Depois eu venho aqui e conto. E eu acho que tá tudo certo, eu acho que todo mundo, né, que gosta de mim, que me acompanha, vai me aceitar desse jeito, e quem não quiser aceitar, né, quem tiver aqui só por curiosidade sobre a minha vida,
eu lamento e eu não vou perder nada se a pessoa sair do meu canal, entendeu? Eu não perco nada com isso e nem estou preocupada com isso também. Não fico preocupada de jeito nenhum se alguém não gostar dessa minha decisão. É algo que realmente não me preocupa. E vou continuar com os vídeos, é algo que eu sei que vocês, com Faça Você Mesmo, com as reformas, eu sei que é algo que vocês sentem falta. Mas, gente, é tanta coisa que acontece, tem hora, tantas decisões que a gente precisa tomar, e tem hora que não dá para a gente estar tomando decisão, ir lá no Faça Você Mesmo, ir lá e fazendo as coisas na ativa. Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho, e eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando. Às vezes eu não estou, né, mostrando um vídeo para vocês, até porque se eu não trabalhar, minha vida não anda, a gente precisa comprar as coisas, a gente precisa de dinheiro. E eu nunca deixo de gravar aqui para ficar deitada aqui dormindo ou curtindo preguiça, né? Igual dizem, não. Assim, dizem ditado, né? Não estou falando que vocês falam isso. Mas se eu quiser, claro, né, tirar uma folga um dia que eu não estiver me sentindo bem, que acontece muito, semana passada mesmo, eu estava bem ruim. Eu passei 5, 6 dias. 2 dias eu fiquei de cama, também não gravei isso para falar para vocês, mas eu estava bem ruim, ruim mesmo, gente. Eu tive febre, a garganta inflamou, algumas coisas atrasaram, tá? Inclusive sobre o curso também atrasaram algumas coisas. Eu não estou conseguindo postar o link lá na comunidade. Eu sei que algumas pessoas que compraram o curso vão pegar essa parte, então já vou falar. Eu estava postando link todo dia de aluna, né? Eu acho que vocês acompanharam aí todo dia postando link. Eu não vi se tem esse pré-requisito, mas eu recebi um e-mail sobre essa postagem de link. Eu não sei se estava achando que era link de outras pessoas, assim, usando meu canal, mas enfim, já está sendo resolvido isso, tá? Eu já vou começar a postar os links segunda-feira de novo, já vai estar liberado. Era, assim, talvez tenha sido um mal entendido sobre os links. Porque o link lá que eu posto sou eu, é link de outras pessoas, mas sou eu mesmo que posto o link. Não é outra pessoa invadindo meu canal para postar link. Eu acho que eles entenderam dessa forma. Mas está sendo resolvido tudo, tá? E é isso, pessoal. Quero agradecer cada um de vocês. Eu não sei se tem alguma coisa que eu não tenha explicado aqui para vocês ficarem. Para não ter nenhum mal entendido. Acredito que não expliquei tudo nos mínimos detalhes. Tem gente que nem gosta de detalhe demais, mas os detalhes são os mais importantes, né? Para não restar dúvidas. Então é isso. A compra da outra casa, né? Essa casa que eu tô falando não é uma nova casa que eu comprei, não, tá? Sei que algumas pessoas vão pensar. É aquela compra lá daquela outra casa, da casa do casarão, que algumas pessoas falam. É aquela casa que eu tô falando, tá? Que eu comprei. É essa que é ligada aqui com a minha casa, que é o mesmo muro. O muro que divide as duas casas. Essa casa aqui é atual que eu moro e a outra casa é aquela casa lá. Então, não tem terceira casa, tá? Tem essas duas casas aqui agora, que logo, logo vai ser tirado esse muro, assim, logo, logo, não é um processo tão simples. Tem gente que acha que é só jogar o muro no chão e não é. É um entulho tão grande que vai dar, gente, que eu tô até, assim, deixando esse processo um pouquinho de lado, pra gente resolver isso futuramente. O meu foco agora é resolver lá outra casa. E só voltando rapidinho, tiveram até algumas pessoas que falaram assim, né? Tinha comentários nos vídeos que eu ficava, meu Deus, eu não quero mentir e não quero responder também algo que eu sei que não é a hora de responder. Aí tiveram algumas pessoas aí, como é que você tem coragem de estar construindo sua casa, sair de perto dela, morando numa cidade que as pessoas, toda vez que a casa está vazia, entram e roubam um monte de coisa. Você não tem medo de chegar na sua casa e não ter mais porta, não ter janela, não ter mais o seu portão tão caro que você colocou, que você lutou tanto para colocar com motor e tudo. Aí já para esclarecer essa pessoa, tá bom? Que eu vou estar na outra casa de olho nessa e na mesma construção aqui, tá? Do ladinho. Quando eu estiver lá toda com as minhas coisas tudo no lugar, tudo certinho. Gente, eu tô olhando errado, nossa. Eu tô aqui também, tá bom? Cuidando da minha casa. De olho, na verdade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer cada um de vocês que assistiram a mais um vídeo meu. Quero agradecer pelo carinho, cada sugestão, vocês podem deixar aí nos vídeos. Quero agradecer o tempo de vocês também aqui, tá bom? E logo, logo vamos ter Faça Você Mesmo. Atrasou um pouquinho os Faça Você Mesmo. Como eu falei para vocês, as coisas acontecem, gente, e não vamos ficar desesperados porque as coisas acontecem, não.
Com o que aconteceu aí das máquinas, né, que entraram e pegaram, atrasou um pouquinho. Tinha máquina que a gente precisa agora, mas a gente já está resolvendo essas questões, tá bom? Para já dar continuidade, inclusive agora no final de semana, a gente vai dar continuidade na obra do banheiro. Graças a Deus, que eu não vejo a hora daquele banheiro estar pronto, porque se colocar a porta e já colocar o piso ali, cada coisa no seu lugar, que não é algo tão simples assim, acho que leva uns 2 dias. Aí eu já consigo passar tinta em toda a casa e a gente já morar lá, tá bom? Já mudar. E é isso, então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.